E aí, pessoal, tudo bem? Passando aqui para dividir com vocês o vídeo da semana. O texto acabou de ficar pronto e, como vocês bem sabem, os textos sobem no site da Ágora, no Instagram da Ágora, no LinkedIn da Ágora, no meu Instagram e no meu LinkedIn pessoal. E o vídeo está lá no nosso perfil do YouTube, no caso aqui, né? Mas se vocês quiserem conferir o texto, consta na descrição o endereço. É só clicar para ver tanto esse quanto os anteriores, ok? Gente, vamos lá. O texto de hoje é uma sequência dos anteriores, né, sobre os regimes diferenciados de CBS e IBS. E, no caso, trata do regime diferenciado com redução de 100% da alíquota padrão CBS e IBS para os serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação sem fins lucrativos. Tá ali no artigo 156, é um regime curtinho, tem poucas características e é bem fácil de compreender. A primeira característica desse regime é definir o que sejam essas instituições científicas, tecnológicas e de inovação, né? Sem fins lucrativos. Porque, se vocês não sabem, existe uma lei chamada Lei da Inovação que trata de várias questões relacionadas à produção de conteúdo novo, né? Produção de conhecimento e materiais relacionados a isso, né? A tecnologias novas. E aí, o conceito de instituição científica, tecnológica e de inovação consta ali, que é a Lei 10.973 de 2004, no artigo 2º, o inciso 5º vai dizer que são instituições científicas, tecnológicas e de inovação, órgão ou entidade da administração pública, direta ou indireta, ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no país, que inclui em sua missão institucional ou em seu objeto social ou estatutário a pesquisa básica a ser aplicada de caráter científico ou tecnológico, ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços e processos. Então, assim, já existe a definição legal para isso. A lei complementar vai ter que ser interpretada, a lei complementar 214, vai ter que ser interpretada juntamente com a lei 10.973 para entender quem são os destinatários dessa redução de 100% da alíquota padrão. Bom, essa era a primeira característica. E lembrando aqui que a condição sem fins lucrativos, ela compõe a ideia dessas ICTs, né? Os institutos ou as instituições de inovação, ciência e tecnologia. Então, tem que ser sem fins lucrativos, muito embora a lei complementar 214 faça questão de frisar, né? Ela fala ICT sem fins lucrativos, mas as ICTs já são sem fins lucrativos. A segunda característica desse regime é que a Lei Complementar 214 exige que essas instituições, para gozarem da redução de 100% da alíquota padrão do dinheiro que elas recebem para financiar suas atividades, devem ter 1. Incluído em seu objeto social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico, ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos. Veja que copiou o artigo 2º da Lei 10.973. E o que diz o segundo ponto? Cumprir as condições para gozo da imunidade previstas no inciso 3º do caput do artigo 9º dessa lei complementar para as operações realizadas por instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos. Isso quer dizer o quê? O que o inciso 3º do artigo 9º fala? Remete ao artigo 14 do CTN, que determina que o gozo dessas imunidades, né, por entidades de assistência de educação ou de saúde sem fins lucrativos devem não distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, aplicar integralmente no país os recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e manterem escriturações de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidade capazes de assegurar sua exatidão. Ou seja, essas ICTs têm que cumprir o artigo 14 do CTN para gozarem da redução de 100% da alíquota padrão de CBS e IBS. E, por fim, temos um terceiro ponto, que o artigo 156 determina, que os destinatários dos serviços prestados pela ICT pode ser tanto a administração pública, direta ou indireta, quanto os contribuintes sujeitos ao regime regular de CBS e IBS. E aqui a gente pode tirar duas conclusões. Com relação ao destinatário ser a administração pública, é que as ICTs podem receber dinheiro público, privado, por óbvio, mas podem receber dinheiro público também, né? E nesse caso, nos dois casos, né? Tanto no público quanto no privado, gozam da redução de 100% da alíquota padrão. E o segundo ponto é que o dinheiro recebido de empresas submetidas a regimes favorecidos de CBS e IBS não tem redução de 100% da alíquota padrão desses tributos, né? Quais são os regimes favorecidos? Simples Nacional, Não Empreendedor, MEI, que no final das contas está tudo dentro do regime da Lei Complementar 123, e regime favorecido da Zona Franca de Manaus, e eventuais outros regimes que vierem a aparecer, tá bom? Essas são as três características do regime diferenciado, com redução de 100% da alíquota padrão, de CBS e IBS, para os serviços prestados pelas instituições científicas, tecnológicas e de inovação sem fins lucrativos, estabelecidos pela Lei Complementar 214. Espero que gostem e que tenha sido produtivo. Vamos avante.